Este documentário foi idealizado e produzido por alunos do 7º período do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda da Faculdade Exanc, Uberlândia. A nossa finalidade é conscientizar e informar a população sobre os transgêneros e as questões sociais que os envolvem. A produção do documentário foi realizada de maneira imparcial, eximindo o Grupo Mirabilis, produtor do projeto, de qualquer julgamento sobre os fatos e informações apresentados pelos entrevistados. Meu nome é Sayonara Nogueira, sou professora da Rede Estadual de Minas Gerais, sou licenciada em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia, sou especialista em Educação Inclusiva, sou técnica em Políticas Públicas de Gênero e Raça pela UFMG e sou coordenadora de comunicação da Rede Trans Brasil, que é uma rede onde tem várias afiliadas que milita por políticas públicas para as pessoas travestis e transexuais. Dentro do Estado de Minas Gerais, eu fui a segunda funcionária pública travesti a assumir cargo público dentro do Estado. Meu nome é Lila, eu tenho 20 anos e sou estudante de Direito da UF. Eu não gosto muito de rótulos, né? Eu até me identifico como uma pessoa híbrida, porque já me taxaram de tantos nomes, travesti, transexual, mulher trans, transgênero. Aí eu falo que eu pego cada um desses termos e me tornei uma pessoa híbrida. Na verdade, eu gosto de me identificar como travesti, por uma questão até de empoderamento, porque travesti não existe tradução, não existe esse termo, tá? Mas foram elas que abriram portas para as que estão agora, para poder militar, para poder conseguir, nem que seja um pouco de política pública. Então eu gosto desse termo travesti por uma questão de empoderamento. Agora o termo transexual já me remete a políticas higienistas. E eu tenho um medo desse discurso higienista. Então por isso que eu prefiro esse termo travesti por uma questão de empoderamento mesmo. Eu acho que ser trans é estar em dúvida. É estar em dúvida em relação a muitas coisas, porque a gente nunca ouve falar disso. Então, o primeiro momento é esse, é de não ter certeza. Às vezes as pessoas falam assim, chegam pra mim e dizem, eu não sei o que eu sou, eu não sei se eu sou trans, se eu posso ser. E eu falo pra elas, se você está em dúvida, então você tem grande chance de ser. Porque se você tem certeza, você não pode ser trans, né? O lugar de ser trans não é um lugar de ter certeza do que eu sou, é um lugar de duvidar. É um lugar de duvidar tudo aquilo que a gente conhece. Então, ser trans é isso, é se desviar daquilo que é esperado, né? É todo mundo esperar que você seja masculino ou feminino e você não ser nada disso. Você ser diferente, é você ser você mesmo. Qual a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual? Existe uma grande confusão, né? As pessoas confundem muito essa questão de orientação sexual com identidade de gênero. Orientação sexual é você ser hétero, você ser bi ou você ser homossexual. Então você é pelo que você atrai. Orientação sexual é isso. A identidade de gênero já é uma formação histórica, cultural, ela vem de interior. Então, a identidade de gênero está ligado à transexualidade, à travestilidade, e tem os homens trans. Eu, enquanto transexual ou enquanto travesti, eu posso ser uma travesti heterossexual, né? Eu posso me envolver só com pessoas héteros, então eu ser uma travesti heterossexual. Eu posso ser uma travesti homossexual, ter um envolvimento com um gay ou com uma outra travesti, posso ser uma travesti lésbica, me envolver com uma mulher. Então as pessoas normalmente elas tendem a colocar tudo num caldeirão e rotular a gente de acordo com a orientação sexual. É como se nós travestis fôssemos gays muito pintosas, fôssemos o máximo do máximo da comunidade gay que existe. Existe, porque eles designam coisas diferentes. Orientação sexual geralmente se refere à sexualidade e ao desejo da pessoa, né? Ou seja, um homem que deseja outro homem, um homem que deseja uma mulher, um homem que deseja homem e mulher.
está ligada à questão do que eu quero, o que eu desejo sexualmente. E a identidade de gênero é relacionada ao que eu sou, como eu me identifico, né? Eu me identifico enquanto homem, ou eu me identifico enquanto mulher, ou eu me identifico com os dois ao mesmo tempo. Qual o panorama educacional dos transgêneros no Brasil? Não existe, né? Na verdade, são poucas. Eu faço parte da rede Transeduc, que é uma rede que é composta por 60 professoras travestis, transexuais e homens trans. E a gente faz um mapeamento das travestis e das transexuais que têm curso superior. Praticamente não existe, é muito escasso, é muito difícil você ver uma travesti concluir o ensino médio. Porque a escola é o espaço mais excludente que existe na face da Terra. Tá? Então, assim, a sociedade exclui, aí depois vem a escola exclui também, não tem uma adaptação curricular. Então, sim, depois com o governo Lula, que criou o Brasil Sem Homofobia, que vem tendo alguns avanços, mas eu acho que muito pouco, nada significativo. Esse ano foi publicadas as portarias do nome social e do banheiro nas escolas. Isso é fundamental para nós, né? Porque eu não quero ser chamada de João, quero ser chamada de Sayonara. E para me permanecer na escola, eu tenho que ser chamada de Sayonara. Porque não adianta, numa lista de chamada, o professor me chama de João e eu levanto, né? Então vai despertar curiosidade, olhares, e isso acaba expulsando o público da escola. Banheiro. Existem casos relatados de estupros que acontecem dentro de banheiros de escola. Então é uma política que foi criada já pensando nessa inclusão desse público dentro dos bancos escolares. Em relação ao nome social, eu tenho uma crítica muito forte. Eu acho que é uma política gambiarra, uma política conta-gota, porque não adianta falar que existe nome social se os profissionais daquela instituição não são treinados a chamar a gente pelo nome social. Tem que ter uma política de identidade de gênero, igual tem em outros países, onde a gente aciona a justiça e faz a mudança dos documentos. Eu consegui minha retificação ano passado, depois de 4 anos na justiça, tive que acionar advogados, tive que comprovar e até levar laudo psiquiatra comprovando que eu era transexual ou travesti. Como funciona o processo civil para a alteração dos documentos de registro? Então, como o Brasil não tem nenhuma lei que fala sobre esse assunto, isso depende do juiz. Depende do juiz achar que deve ou achar que não. Porque a nossa lei de registros públicos fala que o prenome, né, que é o que vem antes do sobrenome, ele é imutável. Então, a gente faz um processo, né, judicial pedindo a alteração do registro baseado num atestado médico de transexualidade. E daí fica a cargo do juiz decidir sobre essa alteração ou não. Muitas das vezes, os juízes exigem que a pessoa já tenha feito a cirurgia de transgenitalização para permitir a alteração do registro civil. Né? Em Uberlândia tem muitos juízes que são assim, que escrevem expressamente na sentença. Assim, quando a gente começa o processo e a pessoa não fez a cirurgia de transgenitalização, a sentença sai indeferido por ausência de cirurgia. Mas desde 2008, todas as ações de alteração de registro civil que chegam no Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do Brasil, elas são deferidas, ou seja, são aprovadas. Então, de qualquer forma, se alguém hoje entrar na justiça requerendo a alteração do nome, pode demorar muito, que geralmente sempre acontece com qualquer processo. Mas na última instância ela vai conseguir. Pelo menos desde 2008 todos têm conseguido. Então a expectativa é que aconteça com a questão da alteração do registro civil o que aconteceu com a união homoafetiva. O STF fez um julgado e criou uma jurisprudência na qual os juízes não poderiam decidir o contrário. Ou seja, a partir da decisão do STF, todos os juízes tinham que aceitar as uniões homoafetivas. E isso já está lá no STF para ser votado, de que todos os juízes têm que aceitar a alteração de registro civil. Só que ainda não foi votado, muitas vezes por falta de pressão política. Porque esse processo está lá no STF ao mesmo tempo que o processo da união estável estava lá. Só que da união estável já foi votado há 4 anos.
né? E o outro não, o outro continua lá parado e não é votado por falta de pressão política, falta de interesse dos ministros de votarem, enfim, acharem que isso não é importante. A legislação permite uma pessoa transgênera utilizar o banheiro de acordo com o gênero que se identifica? Eu estou em dúvida em relação a essa palavra legislação. Porque a legislação dá uma ideia de que foi uma lei aprovada. E não foi, porque o Brasil nunca aprovou nenhuma lei em relação à questão transgênera. Mas o que existe hoje é a portaria da Secretaria de Direitos Humanos, que além de instituir o uso de nome social nas instituições de ensino, ela instituiu o uso do banheiro de acordo com o gênero de cada um. Existem programas educacionais que trabalham para a inserção dos transgêneros na escola? Existe o Brasil Sem Homofobia, existe no PCN uma parte que é para diversidade sexual, no CBC, que é o Currículo Básico Comum de Minas Gerais, existe também. Os livros do ensino médio, eles estão vindo com a temática, principalmente os livros de sociologia, história e geografia, só que isso vai do professor, né? Se o professor quer trabalhar a temática ou não, porque é uma temática que vai levantar polêmica. Então, sim, mecanismos estão sendo inseridos, mas falta capacitação para o corpo docente. Qual a consequência da não inserção dos transgêneros na educação? É a exclusão, né? Remete-se à exclusão. Aí a única alternativa que a gente tem? Porque não tem mercado de trabalho, não tem uma política de geração de renda. A escola não aceita, então a gente vai para a rua se prostituir, tá? É o único mercado de trabalho que vai acolher a gente, é a rua, são as cafetinas. Aí você é agredida pela polícia, você é agredida pela sociedade que passa e te agride psicologicamente, te agride verbalmente, te agride fisicamente. Então, enquanto não criar essa política de mercado de trabalho, de geração de renda e de manutenção dessas pessoas nos bancos escolares, a única coisa que vai nos acolher, infelizmente, é a rua. Quais as consequências psicológicas e sociais para o transgênero que sofre preconceito, discriminação? Todas possíveis, né? Eu acho que a pessoa transgênera, ela acaba privada de tudo. Ela é privada da escola, ela é privada do trabalho, ela é privada da luz do sol, né? A gente brinca que a pessoa trans, ela só pode aparecer entre meia-noite e 4 da manhã. Da 4 da manhã abre um buraco, todas as travestis dentro dele, o buraco fecha, elas voltam para o inferno e a gente continua a nossa vida cisgênera à luz do sol como se nada tivesse acontecido, né? Então, as consequências são desde de questões psicológicas, depressão, síndrome do pânico, enfim, incontinência urinária, em função de não poder usar o banheiro, até questões sociais, como não ter acesso à educação, não ter acesso à saúde, não ter acesso ao mercado de trabalho. E isso faz com que os índices de prostituição da população transgênera sejam muito altos no Brasil, porque é o único lugar onde elas podem existir, onde está ok ser travesti ou é ok ser mulher trans, né? Por isso que 90% das mulheres trans se prostituem e 97% das travestis se prostituem. Muitas vezes elas usam esse lugar como um lugar de realização pessoal, né? Porque toda a violência que elas sofrem durante o dia, toda a discriminação, né? Muitas vezes aquele mesmo cara que fez transfobia com ela durante o dia é o que vai procurar ela à noite. Então, até para falar de prostituição, às vezes a gente condena, né? Mas tem muitas trans que se prostituem porque querem, porque isso faz com que elas se sintam bem. Eu acho que é meio que um sentimento de vingança que a gente tem quando a gente faz um heterossexual gozar. Porque tudo aquilo que a gente sofreu antes fica combatido, tem uma contrapartida, né? Fica respondido. Eu acho que é isso que faz essa satisfação pessoal. Mas é uma coisa muito ruim, é muito triste no fundo. É muito triste a gente só poder se sentir desejada desse jeito. Só poder se sentir realizada, escondida. Enfim, a gente não poder ter uma relação assumidamente.
Qual o papel da mídia, publicidade, na luta contra a discriminação? Eu acho que o papel é, antes de mais nada, nunca ser transfóbico, porque a mídia sempre consegue ser transfóbica, né? Assim como a população, eu acho que e a publicidade também entra nisso, porque a publicidade muitas vezes mexe com a questão do humor. E o humor tem muitas chances de ser transfóbico, né? A transfobia ela é considerada muito engraçada. Então, a gente precisa tomar cuidado assim, com como a gente vai representar as pessoas trans dentro da mídia e na publicidade, né? Se eu quero colocar uma pessoa travesti ou uma pessoa transgênera para fazer qualquer coisa, um comercial ou uma novela, então que eu use um ator que seja trans. Porque se eu pegar uma pessoa cis e fantasiar ela de trans, ela não é trans, né? É a mesma coisa, a gente viu, eu não sei se vocês acompanharam o teatro Blackface em São Paulo, que é uma peça de comédia que eles pegam pessoas brancas e pintam de preto para fazer comédia. As pessoas que estão pintadas de preto, elas não são negras. Então, uma pessoa cisgênera, um homem cisgênero vestido de mulher, ele não é uma pessoa trans, ele não está representando uma pessoa trans. Então, a mídia, a publicidade não pode usar uma pessoa cisgênera para representar uma pessoa trans. Antes de mais nada, é usar uma pessoa trans, que está desempregada e que está se prostituindo. Então, é uma necessidade, é uma questão não só de não ser transfóbico ou de dar representatividade às pessoas trans, mas é uma questão social, assim, de dar emprego, de dar empregabilidade para essas pessoas. E a outra questão é de não utilizar as pessoas trans como uma forma de humor transfóbico, né? Para fazer daquilo engraçado, porque eu criei uma coisa que não está tão legal, né? Vou falar da publicidade. Eu fiz um trabalho que não está tão bom, então eu vou pôr uma pessoa trans porque ela vai dar um humor e vai fazer ficar ok, né? Ou eu criei um personagem no teatro, eu fiz uma peça de teatro, mas está chato, né? Porque a comédia ela precisa apelar, senão ela não consegue ser engraçada. Então, para apelar, eu vou pegar uma pessoa branca e pintar de preto. Eu vou pegar um homem e vou vestir de mulher. E a gente vai rir disso. Porque no final das contas, a pessoa trans é isso, risível. Meu nome é Ilana, tenho 35 anos, sou natural aqui de Uberlândia mesmo. Eu vou me apresentar como Jennifer, eu tenho 22 anos. E a minha história é mais ou menos assim. Eu comecei a minha vida artística, né? Eu tinha 17 anos, eu comecei a frequentar uma boate GLS que tinha aqui em Uberlândia, a extinta Frisson, e eu comecei num concurso de drag queen. Eu comecei a participar desse concurso e, eu comecei a me montar de drag, né? E ganhei o concurso e daí pra frente eu fui achando interessante aquilo. E foi quando eu descobri realmente que era o que eu queria. Eu não queria ficar mais assim como menino, né? Eu não saía mais como menino e foi passando o tempo, eu fui fazendo um certo sucesso e as pessoas foram gostando e eu comecei a sair como só mesmo montada. Eu não tinha nenhuma intervenção cirúrgica, não tinha cabelo grande, eu usava peruca e tal. E aí a coisa foi acontecendo a partir daí. E eu trabalhava numa indústria, né, numa fábrica de calçados, e as pessoas foram notando a diferença, porque eu comecei a raspar a sobrancelha, a deixar o cabelo crescer, e, no começo foi complicado, porque as pessoas vão percebendo e elas, né, o preconceito vai começando, olhando, né, eu não era assumida homossexual, ninguém sabia, minha família não sabia, minha mãe, ninguém sabia, meus pais são separados, né? E um certo dia eu resolvi chegar na minha mãe e falar pra ela, olha mãe, eu, gosto de menino. Aí a coisa ficou meio complicada, porque ela não estava preparada, minha irmã, eu tenho uma irmã, ela tentou ajudar, minha mãe ficou meio assim assustada, não sabia como lidar, porque eu acho que toda pessoa assim que resolve se assumir, quando chega para falar para a família, tem muita família que não aceita, mas a maioria tem medo. Como que a sociedade vai ver, como que os parentes vão falar, o que eles vão falar, o que vai acontecer. E no meu caso, a minha mãe, o medo dela era esse também. Ela pensava, como fulano, ciclano vai pensar, perto da minha casa as pessoas já me xingavam.
Os coleguinhas de rua, né, já chamavam, bichinha, não sei o quê. E eu deixei de estudar por causa disso. Eu estava fazendo a 8ª série. Eu não estudei mais, eu parei na 8ª série justamente por causa disso, porque hoje em dia falam bullying, né? Mas antes, tipo, era insuportável mesmo. Eu saía, era tapa na cabeça, era, tipo, xingando, bichinha, bichinha, não sei o quê. Então eu falei, eu vou parar de estudar e vou só trabalhar. Aí parei, tipo, foi horrível, porque eu queria ter terminado e tal, ter feito uma faculdade, mas hoje em dia não me atrapalhou em nada, porque eu consegui vencer na vida sem ter estudo. Não indico pra ninguém, acho que todo mundo tem que estudar mesmo, que é o melhor que se faz. É difícil conviver com o julgamento das pessoas. Elas olham já julgando com reprovação. E é uma coisa desnecessária, sabe? As pessoas não precisam fazer isso com a gente é diferente, mas é humano, é igual, não precisa aceitar, basta respeitar, é o mínimo que a gente quer, é isso, só isso, respeito. No ano de 99, mais ou menos, eu tinha 19 anos, quando eu me assumi. Então, assim, naquela época era muito difícil. Você não via travesti na rua, você não via uma transexual, uma travesti num restaurante, não tinha isso. Você só via travesti no João Naves, que é onde todas faziam programa. Você só via travesti se prostituindo, ou na televisão, ou no documentário de policial, essas coisas. E quando eu ainda era só gay, a minha família aceitava ainda tal, mas depois que eu comecei a transformar meu corpo, eles me botaram pra fora de casa, e aí eu tive que ir pra rua, trabalhar, ganhar meu dinheiro, porque era só assim que eu conseguia me sustentar. E só a rua que me aceitou, e hoje a minha única forma de emprego é usando meu corpo. Eu resolvi mudar meu corpo. Com o passar do tempo, eu queria ser uma drag queen bonita, eu não queria ser uma drag queen montada, com enchimento no bumbum, com enchimento no peito. Eu queria ser uma drag queen mulher mesmo, sabe? Uma top drag, que era o que estava surgindo na época. Que no começo era as drag queens caricatas, era toda montada, exagerada, porque o termo drag queen vem do exagero, né? E eu queria ser uma drag queen assim, mulher, uma top drag. E comecei a me transformar. Primeiro eu coloquei silicone no bumbum. Foi silicone injetado, industrial, uma coisa que é irregular, que a gente corre um certo risco, porque não é feito em hospital, não é feito, né? E assim, quando você pensa, eu quero, você não tá nem ligando pra isso, né? Então fui lá e fiz. Ficou ótimo, ficou maravilhoso. Como se diz, eu não indico também a ninguém, porque a própria indústria desse silicone começou a fabricar o silicone impuro, para não ser usado mais. Porque aconteceu muitos casos de gente que morreu, de gente que teve infecção séria, coisa muito séria, sabe? E no meu caso, graças a Deus, não tive problema. Eu tenho várias amigas que também não teve problema, mas tenho várias que teve muitos problemas com isso. Porque assim, você tinha que ter um certo repouso. E aí quem não tinha repouso, o silicone desce para o pé, dá trombose, dá infecção séria, né? E fiz, ficou perfeito, meu quadril, bumbum e tal. E eu falei, né, tá começando, por aí. Aí continuei como menino, já com um corpo quase de mulher, comecei a me hormonizar, a tomar vários tipos de hormônio por conta própria, muito arriscado também. Que eu ouvia uma falava, toma isso, toma aquilo, e a gente tomava aquele monte de coisa, né? Tenho outras amigas também da mesma época, que fizeram a mesma coisa, teve problema nos rins, problema no fígado. Eu, graças a Deus, fui abençoada, eu nunca tive nada. Antes eu saía muito, antes de transformar meu corpo e tal, mas... E agora eu me sinto mulher mesmo, sabe? Mas às vezes eu quero ir num lugar, sair pra uma balada e tal. E tem essa questão de mulher pagar meia. Mas quando eles pedem meus documentos, meus documentos estão todos como homem ainda.
Mas eu não quero ir para uma balada para pagar meia por ser mulher. Eu quero ser reconhecida como mulher. Não só para pagar um pouco menos numa balada. Não é isso que eu quero. E eu nunca tive problema em frequentar uma churrascaria, um lugar normal, né? Que a maioria das travestis não frequentavam. Por preconceito das pessoas que estavam lá e por preconceito delas, de achar que tipo, eu sou diferente, eu vou chegar no lugar... E daí, foda-se se vai olhar diferente ou não. Meu dinheiro não é diferente do de ninguém. Principalmente porque eu consigo meu dinheiro de uma forma honesta. Não desmerecendo quem se prostitui para conseguir dinheiro. Porque muita gente fala que é uma forma fácil de ganhar. E eu acho que é muito mais difícil de ganhar do que o meu dinheiro. Que eu tenho meu salão, eu ganho meu dinheiro daqui, é meu único sustento. E na época eu também ganhava dinheiro na boate. Então, assim, eu nunca aceitei. Eu sempre bati de frente. Aconteceu um caso uma vez de eu ir numa balada. E eu lembro que, tipo, mulher era de graça e homem pagava. Porque era open bar, uma coisa assim. E eu cheguei, um cara, foi a única vez que aconteceu isso. A hora que eu cheguei, o cara virou pra mim e falou assim, R$35. Aí eu olhei e falei, tá, mas minha amiga tá junto comigo e ela não vai pagar, eu vou pagar por quê? Porque você é homem. Aí eu falei assim, não, eu não sou homem. Você tá vendo um homem na sua frente? Ah, não interessa, cadê seu documento? Aí eu falei assim, olha, eu acho que você tá querendo criar caso. Eu até posso pagar, porque eu lembro que era assim, era comanda rosa para mulher e comanda azul para o homem. Eu falei, eu até pago, se você estiver precisando de dinheiro, eu até pago, não tem problema. Porque eu já paguei várias vezes para entrar nesse lugar aqui. Só que eu vou entrar com comanda rosa, porque é o que diferencia o homem da mulher. E eu não me visto assim, eu não me transformei toda assim, para entrar no lugar, pra você me reconhecer como homem. Então eu quero que você entenda a minha identidade de gênero. Ele falou assim, eu não entendo disso, eu não quero saber, eu vou olhar o seu documento e o nome que tiver é o que vai ser. Lá não está escrito masculino, então você vai pagar como homem. Aí eu chamei a polícia, fiz ocorrência, teve maior, problema. Foi um constrangimento para mim, para a casa. O dono da casa chegou e falou, imagina, jamais. E o cara que estava na portaria, ele teve tanto azar que eu já tinha trabalhado como drag queen na casa. Que foi... E ele falou assim, jamais, você não vai pagar, não é nem hoje e nem nunca mais para entrar aqui. Pode dispensar essa bobeira, esse cara é um idiota, ele não entende, ele não sabe como lidar. Eu falei, não, porque ele parou, a fila estava gigantesca. E ele falou, não, eu pensei comigo, já que ele quer aparecer, então ele vai realmente aparecer. Você entendeu? Porque eu sempre fui assim, eu sou a melhor pessoa, odeio intriga, odeio briga, mas se quiser aparecer, eu vou ajudar ele a aparecer. A única coisa que a gente quer é ter oportunidade na vida, sabe? A gente quer poder trabalhar, ter um trabalho digno, poder ter direito ao estudo igual todo mundo tem. Ter um bom emprego, poder pagar uma boa faculdade. E eu quero passar na rua e as pessoas não ficarem debochando de mim, sabe? Fazendo algum julgamento ruim, falando coisas, cochichando, enfim. E a gente só quer respeito, só quer igualdade, só isso. Em relação ao trabalho, eu trabalhei 15 anos tanto nessa boate GLS como apresentadora e drag queen e ao mesmo tempo eu trabalhava na fábrica de calçados, né? E de repente eu resolvi mudar. Na fábrica eu tive pouco preconceito. Assim, o preconceito era mais assim, escondido, porque eu tinha muita gente da minha família que trabalhava nessa fábrica. Mas eu já peguei vários casos, assim, tipo, eu uma vez estava trabalhando no escritório dessa fábrica e eu atendi o telefone. E como se diz, a voz da gente não dá pra disfarçar, né? É diferente de um menino entre aspas, normal e de um menino gay. Aí um dia eu atendi o telefone, eu lembro direitinho, se marcou. Eu atendi o telefone e, falei, Anne Calçados, tal. Eu falei, eu queria falar com fulano. Aí eu falei, não, tudo bem, aguarde um momento que eu vou chamar. E eu não sei porquê, eu continuei na linha. Fui levar o telefone assim, e eu escutei a pessoa do outro lado, falou assim, eu tenho um ódio desse viado, a hora que esse viado atende o telefone. Sabe? Então, eu penso, gente, é um ódio
gratuito. Então, assim, gente, por que o cara tem raiva da minha voz? Né? O que eu fiz pra ele só porque minha voz é diferente? Então, assim, você pensa, você para e fica pensando. Hoje em dia, como transexual, eu sofro um certo tipo de preconceito, por incrível que pareça, mais de mulher do que de homem, você acredita? Um trabalho que eu desenvolvo sobre a ciência cartográfica, porque eu trabalho a cartografia do 6º ano até o 3º colegial. Aí no 9º ano eu quis aplicar a cartografia da resistência, que é uma cartografia que mostra a atuação dos movimentos sociais no espaço geográfico. Aí esse ano a gente trabalhou a questão dos assassinatos, dos crimes de homofobia, de transfobia e lesbofobia. Aí com esses dados os alunos constroem os mapas, os gráficos, as tabelas, e a gente faz uma análise numa culminância dentro da escola, onde a gente convida todos os alunos para assistir. Com os alunos eu não tenho problema dentro de escola. Às vezes a maior parte dos meus problemas são com os meus colegas de trabalho. Inclusive em 2009 eu fui removida para uma escola no bairro Morumbi, uma escola estadual, e a direção da escola foi exonerada e eu fui indicada para o cargo de direção. E o colegiado da escola fez uma reunião e falou que eu não poderia assumir esse cargo, porque o fato de eu ser uma pessoa trans poderia trazer algum transtorno para a escola, queimar um filme, alguma coisa nesse estilo que eles falaram na época. E o que eles acharam, como eu fui eleita pela comunidade, eles tinham que arrumar um meio de me retirar disso. Então eles criaram uma denúncia, eles pediram para um aluno que estava afastado da escola fazer uma denúncia por escrito que eu assediava ele dentro do banheiro. Só que esse aluno estava afastado da escola já tinha uns 3 meses por assalto à mão armada. Ele estava nesses centros de recolhimento de adolescente, menor infrator. E aí a minha prova era as faltas que ele tinha no diário, porque eu lançava a falta e fazia observação embaixo, que ele estava levando a falta porque ele estava recolhido num desses espaços. Aí eu esperei eles me intimarem, foi um processo muito dolorido, eu desenvolvi vitiligo, eu tinha um casamento que foi água abaixo, mas aí no dia que eu fui intimada, eu já desci na superintendência com imprensa, com ONG, com advogado, e eles conseguiram pôr pano quente em cima, jogar areia por cima, quer dizer, e o que eles me ofereceram, ou eu pegava a direção da escola na época para reparar o erro, ou eu pedia mudança de lotação, e foi o que eu fiz. Eu preferi pedir mudança de lotação, não tinha como eu trabalhar nesse ambiente mais, e foi para quando eu vim para essa escola. A minha pesquisa na Faculdade de Direito é em relação à Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 1973. Essa lei é que disciplina toda a questão de registro público, certidão de nascimento, certidão de óbito, enfim. E para pensar as pessoas transgêneras dentro dessa lógica do direito, a gente sempre tem que olhar para essa lei, porque essa lei é o empecilho para a alteração de registro, para a alteração do nome, para a alteração do sexo. Na maioria dos países, o que vem sendo feito é que essa lei tem sido alterada no sentido de permitir a alteração do nome e do sexo, né, a partir dos 18 anos. Não registrar o sexo no nascimento. Porque o que o direito brasileiro faz? Para ele só interessa o nosso sexo em 2 momentos. No momento que a gente nasce e no momento que a gente morre. As 2 horas assim, para o direito que o nosso sexo vai constar no registro público. Então, a gente nunca vai falar o nosso sexo. O sujeito nunca vai poder falar por ele o seu próprio sexo ou gênero. Porque quando a gente nasce e o nosso registro vai ser feito, a certidão de nascimento, geralmente é o nosso pai que vai fazer. E quando a gente morre, é um descendente. Então sempre é o outro que vai me designar o que eu sou, se eu sou homem ou se eu sou mulher. E essa designação sempre vai ser necessariamente a partir do meu genital. Se eu tenho um pênis, eu vou ser homem, e se eu tenho vagina, eu vou ser mulher. Ou seja, para o direito brasileiro, nós nunca podemos falar o nosso sexo. Por isso que essa lei, ela
tinha que ser alterada nesse sentido, né, de que ao nosso sexo não interessa que outro sujeito fale dele, não interessa saber dele na certidão de nascimento, não interessa saber dele na certidão de óbito, interessa que o próprio sujeito fale de seu sexo, fale de si mesmo, tenha o direito de determinar o que seu corpo é, tenha o direito de determinar o significado do seu próprio corpo, né? Por que o Estado precisa saber se eu sou homem ou sou mulher? Qual é o interesse do Estado de saber disso? Por que o Estado precisa saber se eu tenho pênis ou se eu tenho vagina? Eu não sei qual é o interesse do Estado. Porque esse interesse não é de fazer estatística. Quem faz estatística é o IBGE. O IBGE que passa em casa perguntando quem é o quê. Ou o hospital pode fazer uma estatística de quantos nasceram homens, quantos nasceram mulheres. Mas o cartório ele não serve para fazer estatística. Ele serve para nos impor um sexo que a gente vai ter que carregar pelo resto da vida. Então, é isso assim, que precisa ser mudado.